paz do Senhor, meus amados amigos e irmãos em Cristo Jesus, que alegria estarmos novamente aqui para mais uma EBD Online da Alfa e Ômega. E no dia de hoje nós iremos falar sobre Paulo, o perseguidor. Sim, Saulo de Tarso, o perseguidor, a lição de número 2. Nós que estamos começando aí na segunda aula, que vai falar da biografia do apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo, esse que é um dos homens que tem maior destaque dentro da estrutura do Novo Testamento, uma biografia extraordinária de alguém que tinha em seu zelo, como iremos estudar um pouco, somente um pouco, apenas algumas referências para que vocês que estão estudando conosco, fazendo suas pesquisas, possam ainda aprimorar, possam ainda ampliar a percepção e ampliar também as suas pesquisas para que nas escolas bíblicas das suas igrejas locais vocês possam levar ainda mais conteúdo e compartilhar de conteúdo com os estudantes na sala de aula, para que assim todos possam crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Saulo de Tarso, o perseguidor. O textuário diz que Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Para quê? Ele ia para Damasco para perseguir, para oprimir, para maltratar, para agredir, levar preso aqueles que estavam se levantando contra o judaísmo, levantando uma nova seita, talvez a seita dos nazarenos, uma heresia que estava se levantando em Israel, e ele, em todo o seu zelo, iria perseguir esse povo, esses blasfemos, digamos assim, né? A igreja é uma instituição divina que perdurará na terra até o arrebatamento, pois, do contrário, já teria acabado ao longo da história. A igreja não é apenas uma organização, a igreja é um organismo vivo. Sim, nós somos o corpo de Cristo, que é a cabeça e que tem nos orientado, mandado ali as conexões via conexões cerebrais, indicando os movimentos do corpo, dando vitalidade para o corpo, fazendo com que o corpo se mova, fazendo com que o corpo tenha vida. Sim, ele é aquele que dá em vida e vida em abundância para dar para nós, né? A leitura bíblica em classe, nós, como sempre falamos, tenha perto de você aí um livro sagrado, que é a palavra de Deus, para que você possa consultar. Se não, vai aparecer na sua tela também, nós vamos ler para que quem não possa ter acesso à leitura ou prestar atenção visualmente na aula, possa ouvir o que nós estamos falando. Está em Atos 8, versículo de 1 a 3, depois Atos 22, versículo 4, 5, e depois Atos 26, o versículo 9, 10 e 11. A palavra do Senhor diz bem assim: e também Saulo consentiu na morte de Estevão, sim, Estevão, que era o primeiro mártir, e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele um grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens, mulheres, e encerrava na prisão. Atos 22 diz ainda: persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto homens como mulheres, como também o sumo sacerdote me é testemunha, e de todo o conselho dos anciões, sim, dos anciãos, e recebendo deste cartas por irmãos, fui a Damasco para trazer manietados ou aprisionados, sim, como se diz, algemados para Jerusalém, aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Atos 26 ainda diz: bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus o Nazareno devia praticar muitos atos, sim, o que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, as cartas que lhe davam autoridade para tal, encerrei muitos dos santos na prisão, e quando os matavam, eu mesmo dava o meu voto contra eles, como foi no caso de Estevão, sim, e castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. E enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas o persegui. Um homem que estava fora de si, correndo atrás de um propósito que no seu zelo, ele mesmo, como diz aqui
O versículo 9 do capítulo 26, bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus o Nazareno devia eu praticar muitos atos. Ele no seu zelo achava que deveria fazer aquelas coisas e que estava fazendo bem. É como diz o texto da fala de Jesus, o capítulo de número 16 do livro de João, versículo de número 2, onde Jesus diz: expulsar-vos-ão das sinagogas. Sim, vem mesmo a hora em que qualquer um que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. E assim era a vida de Paulo. Paulo achava que deveria fazer muitos atos contra Jesus, contra o Nazareno. E por isso o próprio Senhor Jesus, no capítulo de número 9, enquanto ele estava no caminho para Damasco, nós vamos ver isso um pouco mais na aula da semana que vem, a experiência de Paulo, a experiência da conversão de Paulo. Nós vamos ver que o próprio Senhor Jesus fala para ele: Paulo, Paulo, por que tu me persegues? Né? O próprio Cristo chama a atenção de Paulo, que este Paulo o estava perseguindo, né? Esse Paulo que ganhou carta branca, que recebeu ali a autoridade, que recebeu a licença dos maiorais, né, das autoridades religiosas de Israel, para perseguir os seguidores de Jesus. Veja bem, esse homem cresceu aos pés de Gamaliel, e Gamaliel mesmo disse: olha, lembra, levantaram-se outros homens que começaram a falar algumas coisas, e depois que eles morreram, as suas seitas e até mesmo o que eles falaram se perdeu e acabou. Mas cuidado, e se esses homens estiverem falando em nome de Deus? Devemos tomar cuidado para não estar lutando contra Deus. Eu apenas conjecturei para você entender, eu sei que você lembra do texto, Gamaliel falando, o mestre falando, mas Paulo não, Paulo estava perseguindo a igreja, perseguindo o Senhor. Nosso comentarista vai trazer que Saulo se descreve como um blasfemo, perseguidor e opressor. Sim, o texto lá de 1 Timóteo 1,13 diz que antes fui blasfemo, perseguidor, injurioso, mas alcancei misericórdia. Por quê? Porque eu fiz ignorantemente, na incredulidade. O mesmo Paulo lá na frente vai esquecer que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Sim, antes quer que todos os homens em todos os lugares se arrependam. Sim, nós vamos ver que ele está escrevendo ali em 1 Timóteo 1,13. Esse mesmo Paulo, o texto de Atos 9, versículo 1 e 2, diz que quando ele se apresentou ali aos maiorais, né, para pedir as cartas, diz que ele ainda respirava ameaças de morte. Sim, essa expressão que fala, nosso comentarista traz aqui, ele mesmo buscava em outras cidades desconhecidas, porque ele estava respirando, era como uma besta selvagem, como um animal irracional que ameaça sua presa, era como um caçador ali. O comentarista aqui vai trazer pra gente que ele estava buscando como alguém que vinha buscando a sua caça para poder maltratar, para poder matar, para poder aprisionar. Paulo, em seu zelo, ele poderia, segundo alguns acreditam, alguns historiadores chegam a dizer, que talvez ele acreditasse que Jesus poderia ser também um falso profeta, um blasfemo, que estaria blasfemando contra o judaísmo clássico, né? Esse judaísmo que, assim, os homens depois que voltaram de Babilônia, tentando voltar através dos atos das sinagogas ao ensino da Torá, ao ensino da lei, ao ensino dos profetas, e querendo supervalorizar isso no coração do povo, criaram um certo número de regras para proteger a lei do Senhor, para que assim o homem não fugisse da lei do Senhor e não incorresse no erro, no pecado, que por conta da idolatria, por conta do pecado, eles foram parar no cativeiro babilônico, né? E assim eles começaram a criar uma série de regras, né, que seriam regras para proteger, limites que os homens foram criando para que os outros homens não saíssem dos limites da lei de Deus. Mas isso começou a ficar muito difícil, pesado, e os próprios líderes não conseguiam seguir, de modo que Jesus venha se apresentar e chama esses líderes, em especial os fariseus, de hipócritas, porque eles não viviam, eram guias cegos que guiavam os cegos, eles não viviam aquilo que eles
pregavam, e isso era muito angustioso. Existiam muitos problemas, existiam muitos questionamentos que as leis dos homens faziam, impedindo os homens de viver a lei de Deus. Por isso que Jesus fala que eles eram pessoas que valorizavam o externo, mas o interno mesmo estava sujo. Jesus chegou a dizer que eles valorizavam muito os mandamentos dos homens para não seguir as leis de Deus, deixando as leis de Deus de lado, supervalorizando, colocando como mais importante as leis mesmo que eles tinham anexado para proteger a lei de Deus. Então, para muitos, o contexto de Jesus se apresentar como um Salvador era um absurdo, porque no zelo da sua religiosidade, no zelo da lei, como diz o texto de Deuteronômio 21, 23, era maldito aquele que morresse no madeiro, né? O seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrará no mesmo dia, porque o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Sim, era parte da cultura romana que ele tinha absorvido, parte da cultura grega. Não tinha como um herói ser um derrotado, não tinha como que é esse que viria salvar. A parte do mundo inteiro antigo, os próprios discípulos perguntavam quando viria essa restauração do reino, a implantação do reino de Cristo, e Jesus chegou a dizer que o reino dele não era aqui e que aos homens não cabia saber os tempos e as horas. Sim, por quê? Porque eles pensavam que poderia ser uma implantação política, uma implantação de coisas relacionadas ao ambiente material ao qual os seres humanos estão inseridos. Não, então não tinha como entender esse Deus que se fez homem, esse homem que perdeu para que você e eu pudéssemos ganhar, para que todos os judeus e toda a humanidade pudesse ganhar, ele que se fez maldito para que nós fôssemos abençoados e religados a Deus, porque só há um mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo feito homem. Foi o que o próprio Paulo, lá na frente, entendendo isso, vai escrever a Timóteo em Gálatas 3, versículo 13. Depois ele entende esse processo. Cristo nos resgatou da maldição. Ele entende que nós é que estávamos na maldição do pecado e que ele se fez maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, tendo ele carregado sobre si as nossas maldições. Sim, porque Isaías 53 ainda diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então Paulo, no seu zelo, não compreendia, mas tendo uma experiência com Deus, ele vai entender esse grande mistério que é Cristo e a igreja, e que é Cristo se fazendo maldito para que nós pudéssemos ser novamente abençoados, religados a Deus. Isso é extraordinário, né? Isso é maravilhoso. Então, nós vamos ver que essa perseguição, ela começa, né, na época da igreja, começa com os fariseus. Mesmo na época de Cristo, os próprios fariseus perseguiam a Jesus, e não seria diferente. Jesus mesmo chega a dizer, abre comigo a tua Bíblia, isso aqui vale a pena a gente ler, é um texto extremamente conhecido, é importante a gente voltar nele, porque foi o próprio Senhor Jesus que disse em um dos mais célebres discursos que ele fez, né, no capítulo de número 5 do livro de Mateus, e também o versículo, olha, número 10 e 11, tá lá, ó, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem tudo mal contra vós por minha causa. Em outras traduções, quando vocês serão perseguidos pelo meu nome. Nós somos perseguidos pelo nome de Jesus, só por sermos cristãos, e também pela obra de transformação, não só a obra de salvação, mas a obra de transformação, a restauração, a mudança que Deus faz em nossas vidas, sim, a justiça operando em nós, e isso é extraordinário. A perseguição, Jesus mesmo em Mateus 5, ele já falou que aconteceria, e de fato aconteceu, né? A partir do momento, como nós vamos ver ali Atos 7, a figura de Estevão sofrendo diante dos religiosos. Nós vamos ver em Atos 8, a partir de todos se dispersando, e apenas os apóstolos
apóstolos ficando em Jerusalém, mas isso contribuiu para o avanço do evangelho em outras terras, porque diferente do que Jesus mandou, os discípulos, os apóstolos ficaram fechados em Jerusalém, e a ordem era Jerusalém, Judá, Samaria e confins da terra. Então, como eles não cumpriram, Deus permitiu que viesse a perseguição. Então, a perseguição, ela é algo que está atrelada à caminhada do cristão na face da terra, porque nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Nós estamos no mundo, mas nós não somos deste mundo. Nós somos cidadãos do céu. E essa perseguição que continua acontecendo com a igreja, começou lá na igreja primitiva, ela tem um marco muito forte, que é a perseguição e a morte de Estevão. Estevão, no seu discurso, esse Estevão, você lembra, Atos capítulo de número 6, ele foi levantado como um diácono para servir a igreja, em especial as viúvas dos gregos que estavam padecendo dificuldade e sendo esquecidas diante das viúvas dos judeus, para ali receber a ação social, para receber o cuidado, o tratamento necessário que precisavam, e esses homens precisavam ser cheios de sabedoria, esses homens precisavam ter bom testemunho, e esses homens precisavam ser cheios do Espírito Santo. Isso é extraordinário, e de fato Estevão era um homem muito sábio, conhecedor das Escrituras e da história do seu povo, um homem que trabalhou com uma exegese extraordinária no único discurso seu que a Bíblia nos relata. Ele trabalha falando desde Abraão, fala de Moisés, fala da apostasia do povo, e depois vai falar mais lá na frente, isso em Atos 7, desde o versículo 2 até o 53, no finalzinho ele já vai falar: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós que sempre resistis ao Espírito Santo, vós que sois como vossos pais, a qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora foste traidores e homicidas, vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não guardastes. Olha que coisa extraordinária, um homem de convicção, de coragem, porque o Espírito do Senhor, ele não é um espírito de temor, mas é um espírito de coragem, de equilíbrio. Sim, nós somos movidos pelo amor, e o amor lança fora todo medo, e Estevão, cheio do amor que um dia foi manifesto na cruz do Calvário, cheio do Espírito Santo de Deus, ele vai proferir essas verdades, mas proferir verdades pautadas na palavra, pautado na história, pautado no que Deus falou com Abraão, no que Deus falou com Moisés, e como esse povo colocou de lado aquilo tudo que Deus tinha falado, se apostatando, e assim não diferente das lideranças que agora estavam fazendo ainda pior, conhecedores da lei, deixando a lei de lado, esses homens que chegaram a matar os profetas. Coisa extraordinária, a acusação, a apologética de Estevão estava inclinando, sim, para a cruz do Calvário, dizendo: tá vendo aqueles lá? Aquele homem era santo e era justo, e foi vocês que o mataram e o traíram. Isso gerou um desacordo terrível, isso gerou uma opressão da parte do mal, do inferno, da parte dos fariseus, porque quando o mal, o inferno, quando a religiosidade, quando o sistema ouve a verdade, eles tendem a oprimir usando da força, e não foi diferente com Estevão, mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz e taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem
chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação, em oração dizia: Senhor, recebe o meu espírito, e pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isso, adormeceu, foi entregue o seu espírito com o primeiro mártir, por aquele que primeiro sofreu grande perseguição. Nós aprendemos coisas extraordinárias. Precisamos nos pautar na palavra, precisamos nos fundamentar na palavra, precisamos falar a verdade com amor, defendendo sempre a cruz de Cristo. Precisamos estar com os olhos voltados para o céu. Se Deus nos der uma abertura espiritual e recebemos um grande avivamento, precisamos entender que talvez, como aconteceu com Estevão, nós sejamos avivados, nós venhamos a viver uma grande experiência de avivamento, como Estevão viveu, para sermos apedrejados, para aguentarmos as grandes lutas que vierem, e quando vier, como Estevão, nós possamos aprender a perdoar, nós possamos aprender a não guardar mágoa. Imagina se Estevão morre ali bravo, chateado, angustiado com aqueles que estavam o apedrejando. Não, ele preferiu orar pelos seus perseguidores, ainda que ali estava acontecendo algo que talvez nem ele imaginava. Alguns acreditam que aquela morte, aquele discurso, aquela pregação foi impactante, ainda que possa não ter transformado naquele momento, mas ficou um registro extraordinário de alguém que, diferente do zelo religioso, tinha uma experiência de intimidade com Deus, como era o caso de Estevão. E isso aconteceu, por certo, na vida de Saulo, o jovem que estava ali consentindo com a morte de Estevão, o jovem que estava guardando as roupas daqueles que se despiam em um ato de falsa humildade para matar um homem justo, um homem fiel. Atiraram pedras para matar e falaram: matem o pregador, esse homem vai ter que parar de falar assim do seu Senhor. Se tentarem te apedrejar, lembra que só jogam pedras em árvores que estão dando fruto, que você continue sendo fiel até a morte, se for necessário, como foi Estevão, e assim nós venhamos aprender com esse mártir. Jesus mesmo já havia falado, né? Vocês serão minhas testemunhas. A palavra testemunha, mártires, né? Eu trouxe aqui o Strong, nos diz sobre, num sentido legal, como uma testemunha que se apresenta diante de um julgamento, né? Alguém que conhece a história, alguém que tem fundamentos, provas legais, alguém que, num sentido ético, sabe separar o certo do errado, o justo do injusto, fazer a acepção do santo do profano, e ali dá uma testemunha do que vem a ser uma balança fiel ao que é verdadeiro. Alguém que presencia algo. Ele, Estevão, estava presenciando uma experiência com Deus, estava compartilhando, e por causa dessa experiência que ele tinha, ele experimentou a vida de Deus em Cristo Jesus. Vinde provar e ver que o Senhor é bom. Nós provamos de Deus, nós experimentamos de Deus quando nós vivemos uma vida entregue a Cristo, como Estevão agora viu o céu aberto. Isso é extraordinário. Mártires, aqueles que por seu exemplo provaram a força e genuinidade de sua fé em Cristo por sofrer morte violenta. Então entenda, se o Senhor te chamou para ser testemunha, seja em Jerusalém, seja na Judéia, seja em Samaria ou nos confins da terra, você pode sim um dia, se assim quiser o Senhor, ser conduzido a uma morte violenta para provar a genuinidade da sua fé. Mártir, aquele que, se necessário for, morre por um ideal. Mas o cristianismo, a vida com Deus, ela é algo muito maior do que qualquer outro ideal que haja na terra. Por isso que Jesus falou em Apocalipse: sereis fiéis até a morte e dar-te-ei a coroa. Que coisa extraordinária. Isso é maravilhoso. Apareceu o texto aí de Atos 1:8, ainda 6:9-10 diz: levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamados libertos, e dos sirenes alexandrinos, dos quais eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito que com ele falava.
Que Deus te encha de sabedoria, que Deus te encha do seu Espírito, que você seja cheio do Espírito, que dentro do teu coração, seja no trabalho, seja na escola, seja andando na rua, seja no culto, na escola bíblica, estudando, orando em casa, seja com a tua esposa, com os teus filhos, com os teus amigos, em todo lugar dentro de ti possa fluir um desejo, uma canção do teu Espírito em união com o Espírito de Deus, clamando por mais de Deus. Enche-me até transbordar, derrama a tua glória, aquele derrame da glória dele como ele derramou sobre a vida de Estevão, e ninguém possa resistir a ti. Quando você abrir a sua boca, possa fluir rios de água viva vindo direto do trono de Deus. Essa perseguição que começou lá com Cristo, essa perseguição que seguiu com Estevão e que vai seguir com toda a igreja primitiva, né? Ela ganha uma dimensão muito maior ainda, ela se amplia porque a igreja cresce e vai invadindo, ela vai fluindo, ela vai crescendo, ela vai avançando, e mesmo em meio à perseguição, ela vai cumprindo em si e vivendo a palavra de Cristo Jesus, que em Mateus 16:18 diz que também te digo, dizendo ele a Pedro, e sobre esta pedra, a palavra, sim, Pedro, símbolo da igreja, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O inferno não tem conseguido segurar o ataque, o avanço da igreja que tem ido pelos quatro cantos falando do amor de Deus. A gente vive experiências das mais diversas, né? Nós passamos por algumas situações e nós podemos ver que essa perseguição acontece também conosco. Então nós vamos ver que após o terceiro século, aproximadamente, 300 e poucos anos depois de Cristo, o imperador Constantino, imperador romano, ele anexa o império, né? Ele anexa o cristianismo a política, né? Ele anexa o cristianismo como uma das religiões oficiais. Uma das, como eu já falei, né? Existia em Roma um grande sincretismo religioso. E a partir daí a perseguição já não é mais uma perseguição tanto física, mas é uma perseguição moral, ela é uma perseguição mais sutil, ela é uma perseguição que ela vai tentando minar os valores por dentro, né? Tentando abrir concessões, ela vai tentando fazer mistura com todas as outras coisas. Hoje em dia não é muito diferente, as pessoas acham que todos os caminhos levam a Deus e que muitas partes do texto da Bíblia Sagrada já não podem mais ser pregados como eles são. As mensagens, elas são mudadas nos altares e as pessoas já não pregam mais sobre os pecados, e assim as pessoas muitas das vezes ouvem aquilo que lhes convém, cumprindo também a palavra que Pedro falou, que nos últimos dias se levantariam doutores para vos ensinar conforme as vossas concupiscências. Então essa perseguição, ela é suave, ela não deixa de ser uma perseguição, ela é uma perseguição também. Até nos altares de hoje em dia acontece uma perseguição genuína contra os verdadeiros servos do Senhor, porque a verdade em muitos lugares ela não está sendo pregada. Spurgeon, ele chegou a dizer que a Bíblia contém algo que os homens não gostam, ou melhor, que os homens odeiam, que é a verdade. A verdade, ela deve ser dita acima de todas as coisas. Nós devemos buscar a verdade acima de tudo. Então, eu vivi algumas situações, e como nós temos visto, hoje um certo pastor, ele está sendo processado porque dentro de uma igreja evangélica em Minas Gerais, ele pregando acerca do que a Bíblia diz sobre o homossexualismo, ele foi taxado como homofóbico e está respondendo ao processo. Isso também é uma forma de perseguição, né? Nós vemos uma perseguição que acontece de diversas formas. Os pioneiros das Assembleias de Deus, o Daniel Berg e o Gunnar Wingre, sofreram perseguição por causa dos romanos na região onde estavam, sofreram perseguição também por conta dos batistas que não aceitaram a manifestação dos dons
que o Senhor estava derramando sobre eles e sobre a nova igreja que estava sendo formada da parte do Senhor, né? Eu tive a oportunidade de enquanto fazia a minha segunda graduação em filosofia e sociologia também, a gente estava ali na escola pública prestando o nosso estágio. E certa feita eu estava com um professor de filosofia, ele afastado dos caminhos do Senhor, filho de pastor, se encantou literalmente pelo universo do candomblé e da umbanda, sendo músico por toda a musicalidade, ia dar a sua aula, trazia os tambores, batia o tambor, invocava as entidades no meio da aula, mas para ele, sendo um grande pensador, ele trazia o discurso de que tudo aquilo eram reflexões filosóficas, provocações filosóficas para quebrar apenas uma forma de pensar que estava cauterizando o mundo do Ocidente, né, vamos dizer assim. E certa vez questionaram para ele, mas professor, a escola não é laica e o senhor está aí com a camisa de Jorge, né, a figura conhecida de São Jorge. Aí ele falou, olha, eu sou professor de filosofia e uma das questões que a filosofia trata é sobre a biografia dos heróis, né, ela reflete sobre os valores desses homens e o Jorge foi um dos heróis da Capadócia. Ele usou desse discurso para não cair por terra o falso questionamento de que a escola é laica, mas ele na verdade estava fazendo ali o seu proselitismo, ele estava ali arrebanhando pessoas para aquilo que ele acreditava, em especial sendo alguém que estava desviado dos caminhos do Senhor, ele estava levando pessoas para longe do caminho do Senhor e para mais perto daquilo que ele acreditava e que com tanta sutileza e arte ele estava atraindo as pessoas, né? Então assim, a perseguição ela acontece. Então nós precisamos entender. Hoje, esses dias eu estava conversando com a minha esposa e nós estávamos refletindo. Pai, busque conhecer o professor, conhecer a diretora, o coordenador, busque conhecer a tia que vai estar boa parte do dia, do tempo, né, junto com o seu filho. Quais são os ideais dessa pessoa? Como é que é a vida dessa pessoa? Essa pessoa estará impregnando seu filho de conteúdo durante um tempo grande do dia dela, conteúdo que às vezes pode ir contra os valores que você tem ensinado, né? Então assim, a perseguição ela é sutil, mas ela acontece. Eu estava no Chile do ano passado, estávamos na cidade de Iquique e de lá fomos para algumas cidades dentro do deserto do Atacama. Iquique fica na divisa com o Peru, no norte do Chile, e ali é uma cidade muito bem desenvolvida, mas uma cidade que tem uma certa opressão ao seu redor. A cidade de La Tirana, por exemplo, uma pequena cidade de cerca de 3.500 habitantes, recebe a maior festa do Chile uma vez por ano com cerca de 500 mil habitantes, que é a festa de La Tirana. Quem era La Tirana, Diego? La Tirana era a figura de uma princesa inca que se apaixonou por um português e ali, tendo se apaixonado pelo português, se converteu ao romanismo e a sua família não aceita isso e mata a tirana e o português. Essa tirana ela era chamada de tirana porque antes de tudo isso acontecer ela era cruel, ela era tirana, ela matava espanhóis de uma forma muito terrível, defendendo o seu povo, né, da colonização. E agora ela morre e ela tendo se convertido ao romanismo, Roma pega e canoniza ela. E aí você chega naquele lugar, você olha aquelas imagens naqueles templos pagãos e você vê que de fato o diabo ainda tem tiranizado, ainda tem aprisionado e ainda tem cegado a vista de muitas pessoas. Na cidade de La Tirana, cerca de 70 quilômetros de Iquique, no meio do deserto do Atacama, não pode ter igreja evangélica. Lá há uma perseguição. Você pode até fazer culto, mas igreja não. Muitas igrejas foram fechadas. Eu preguei numa casa de recuperação que fica a cerca de 10 quilômetros fora da cidade. Uma casa de recuperação cristã evangélica, que certa vez o diretor falou que os moradores da cidade foram com pedras para derrubar e destruir aquela casa de recuperação, e o próprio cura, que é o padre, falou para não fazer isso porque o que aconteceria com os drogados e os alcoólatras que estavam sendo tratados lá. Então assim, há uma perseguição. Chile, aqui na América do Sul, aqui do lado, sim, existem outros países
que estão padecendo de perseguição. Você conhece, vai aparecer na sua tela, um quadro da Missões Portas Abertas que fala da lista de perseguição mundial atualizado. Entre no YouTube, no site deles, sigam eles no Instagram para que você saiba um pouco mais sobre a igreja perseguida. Existe uma igreja que está padecendo, digamos assim, nas mãos dos homens, mas está crescendo vigorosa, participando do sofrimento de Cristo, junto com o Senhor. Tem igrejas que estão se desenvolvendo em lugares extraordinários. Nós temos aqui a figura dentro da América Latina, junto do Chile, onde eu falei da perseguição religiosa. Lá no sul do Chile, na região da Patagônia, alguns índios mataram missionários. Na Colômbia aparece no 30º lugar dessa lista de perseguição mundial em plena América Latina. Aparece a figura da Colômbia, sim, por causa do tráfico, por causa do contexto das guerrilhas que existem muitas lá. Então existe uma perseguição na colônia, também na América, já na beira da América do Norte, um país extremamente desenvolvido, que dizia-se até mesmo cristão, mas lá adora-se Nossa Senhora de la Muerte. Sim, na Argentina também ela é adorada, mas lá ela é oficial como uma das padroeiras principais do país. Lá também há perseguição contra a igreja evangélica. No México, 37º país. E o que dizer da Coreia do Norte com seu sistema comunista? O que dizer também, do Afeganistão? Nós acabamos de ver nas notícias que o Afeganistão foi entregue o governo para o Talibã, e esses dias eles estavam enforcando homens que não se dobravam diante da Shira, que é a lei extremista do Corão que eles seguem lá. E assim iria acontecer também com os cristãos, que são considerados por uma grande parcela dos muçulmanos como infiéis. Nós temos a jihad, que é a guerra santa, que está prescrita dentro do Corão como uma das partes da trajetória da vida do fiel a Alá. No Corão, a jihad, que é a guerra santa, ela consiste também em matar infiéis, e infiel é todo aquele que não segue a Alá, que não segue os preceitos de Maomé. Então nós vamos ver que existe uma perseguição no Afeganistão. Muitas pessoas morreram recentemente. No Afeganistão, as mulheres já perderam os seus direitos. No Afeganistão, a igreja perseguida constantemente. Eu tive a oportunidade de estudar, enquanto morei em Uganda, no continente africano, com pessoas da Eritreia, com pessoas que eram da Síria, estavam ali estudantes, aprendendo um pouco mais sobre o inglês. A Eritreia aparece como o 6º país na perseguição, a Síria como o 12º. Nós temos a figura do Irã, que é o 8º, bem como o Iraque, que é o 11º, onde ali no Oriente Médio há uma grande perseguição também. Esses países, eles compunham o que alguns acreditam com a antiga Babilônia, São países que têm terras bíblicas ali dentro do seu contexto. Ali também há uma grande perseguição à igreja do Senhor. Na Somália, que é a terceira na lista de perseguição, eu também estudei com alguns somalis lá em Uganda, conheci muitos somalis. Tem uma grande amiga que está hoje na Jordânia. Nós não podemos falar o nome dela por questões específicas, é bom preservá-la. Ela fez um grande trabalho em Nairobi, no Quênia, com refugiados somalis, e hoje continua trabalhando com refugiados somalis na Jordânia. Então nós temos esse povo, a Somália, segundo eles nos diziam, lá não pode ter igreja. Não pode ter igreja evangélica, a igreja é fechada. Aquele que se levantar, ele pode ser exilado, ele pode ser deportado do país se for um estrangeiro, e se for um muçulmano convertido ao cristianismo. E isso não acontece só na Somália, mas em grandes comunidades, em grandes países que tem o Islã como a religião. E o Islã não é só uma perspectiva religiosa, é uma perspectiva política também, abraça muito os ideais de alguns países,
Então nós vamos ver que a pessoa ela pode ser até morta. Se um muçulmano ele se converte, ele pode sofrer grandes sanções, né? O que dizer da China, né? A China que aí ela hoje está se colocando como um grande império, e ela comunista, progressista, esquerdista, está implantando a sua opressão, e a opressão sutil dentro dos sistemas de comunicação, porque ela vem manipulando os sistemas de comunicação ao redor do mundo, ela vem manipulando os sistemas de formação, ela vem manipulando sistemas de suprimentos, né? Ela controla tudo isso. Infelizmente, os parques hoje das grandes maiorias de indústrias de todas as áreas encontram-se na China, e ela tem colocado a sua imposição, o seu imperialismo, e com isso também fazendo restrições aos valores da família e aos valores em especial, porque isso tudo China, a figura da Coreia do Norte, Cuba, bem como a Venezuela está se colocando, na Rússia. A Rússia aparece como um país que tem ali o seu percentual de perseguição também. Nós temos esses países eles têm uma matriz que é uma matriz, digamos assim, comunista, e por conta disso eles não querem nenhum tipo de religião, porque senão as pessoas elas vão ver, vão dar mais valor para as suas religiões do que para o sistema, do que para o governo, e o governo não quer perder o foco, o governo não quer perder o poder. Então nós vamos ver que no ambiente comunista nenhuma religião é valorizada, nenhuma religião é permitida, a não ser a religião do Estado, e essa aí ela é manipulada pelo Estado, né? Nós vemos a figura do Egito, que é também um país bíblico. Recentemente, no último Ramadã que teve, que é o período de jejum e oração dos muçulmanos, que acontece entre maio e junho, eles entram em 30 dias de jejum e oração. Mataram um pastor no Egito, que era um grande plantador de igrejas, e isso acontece em vários lugares do mundo, né? A figura, o Egito está ali no 16º, não diferente. A Nigéria é o 9º país, só que a Nigéria ela é um mistério. Veja, não sei se você chegou a acompanhar algumas das grandes impactos evangelísticos, das cruzadas evangelísticas de Reinhard Bonnke, que esteve lá, o alemão. Curas, milagres, maravilhas, salvação de almas, era na Nigéria. A igreja da Sinac, que canta meu Deus é um Deus de milagre, é na Nigéria. Na Nigéria há grandes igrejas, mas também há uma grande perseguição. E paz, meus senhores, eu já falei, mas vale a pena repetir: o país que mais envia missionários é os Estados Unidos, depois a União Europeia, depois vem a Coreia do Sul, o Brasil e a Nigéria, um país que está na lista de perseguição como o 9º a nível de grande perseguição mundial, né? O 9º país é também um dos países que mais envia. Em Uganda, perto da minha casa, praticamente na frente, tinha uma grande igreja nigeriana, e eles estavam ali pregando, falando da salvação que há em Cristo Jesus, ensinando, formando discípulos, convidando pessoas a serem levantadas como missionário para ir para outros cantos da África. Então, mesmo em meio à perseguição, a igreja continua avançando, cumprindo a palavra de Jesus, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, né? Então nós falamos aqui de vários países, não diferente a Turquia, 25º país, que tem nas suas regiões geográficas o que nós poderíamos entender como as 7 igrejas do Apocalipse, né? Ali na região da Ásia Menor, onde nasceu a igreja do Senhor. Nós vamos ver, hoje está na Turquia, 25º na lista de perseguição mundial. Na Etiópia também, que hoje virou um centro de logística por causa da Ethiopian Airlines, que tem crescido muito no continente africano, onde voos para a Ásia, voos para a Europa têm passado pela Etiópia, bem como tem alimentado com seus voos também. A Etiópia, que tem ali o seu presidente da área da saúde da ONU, né?
que é a OMS, ele é um etíope, né? Esse homem, a Etiópia, para você ver que se o presidente da OMS, a Organização Mundial de Saúde, é um etíope, ele está com algumas ideias progressistas, e a Etiópia é um país que persegue cristãos, então não tem valores cristãos sendo bem vistos, digamos assim, dentro da OMS, porque eles vão seguir uma linha, existe uma agenda que precisa se cumprir, né? E eu coloquei ali também a figura de Camarões, né? Ali tem perseguições étnicas e perseguições também, perseguições contra a Igreja do Senhor, né? E nós vamos ver que é um país de colonização francesa e que ali há problemas, depois veio colonização inglesa, então há perseguição entre esses povos de colonização inglesa, povos de colonização francesa, e também com a questão dos cristãos. Também em Camarões, bem como na Nigéria, queimam-se muitos cristãos. Muitos dos vídeos que mostram cristãos sendo queimados geralmente são nesses países. Também a figura de Moçambique, onde nós tivemos a oportunidade de estar em 2019. A África toda ela, mesmo os países que estão em paz, elas são como se fosse uma bomba relógio, porque a qualquer momento pode estourar uma guerra civil, pode estourar um ataque, um avanço islâmico, e ali existem vários lugares com grande perseguição cristã, perseguição por conta das culturas pagãs e culturas que adoram os deuses africanos, bem como, né, os seus feiticeiros, bem como os seus curandeiros e toda aquela cultura africana, bem como também ali, como no norte de Moçambique, tem uma grande força islâmica. O islamismo tem feito o seu proselitismo, tem crescido de forma extraordinária, enquanto os cristãos não têm cumprido a palavra no que tange o que o Senhor diz, multiplicar e encher a terra. Os muçulmanos têm feito isso, e eles têm um grande projeto. Eu estive no Paraguai na semana passada e pude ver na cidade de Foz, a divisa ali com a Cidade do Leste, a maior estrutura islâmica da América Latina, e eles têm investido pesado na formação de filhos, né? Como eles fizeram com a França. Outro dia, um deputado francês chegou a dizer: nós hoje não devemos nos preocupar mais com o homem-bomba, mas é triste porque, infelizmente, a nossa nação daqui a pouco já não será mais uma nação francesa, porque quando nós recebemos os colonos de Camarões, da Argélia, entre tantos outros países como a Tunísia, outros países que tinham colonização francesa, o Chad, o Marrocos, nós recebemos muçulmanos e eles tiveram seus filhos aqui, seus filhos cresceram, seus filhos votam, e hoje existe uma opressão política, existe uma perseguição ideológica, existe uma perseguição filosófica, existe uma perseguição religiosa dentro de países como a França. E eles não estão fazendo diferente na América Latina, em alguns lugares como o Brasil. Eles querem fazer uma superpopulação através das mulheres brasileiras, gerando muitos filhos que vão crescer ouvindo o Corão desde muito cedo e sendo criados com grande rigidez para levar à frente o nome de Alá e crescer assim o número de muçulmanos que existe no mundo, e eles vão trabalhar com a sua opressão. Mas nós vemos então que o Senhor, ele permite muitas dessas questões acontecerem. Baixa depois aí a lista mundial de perseguição. Essa perseguição, ela continua acontecendo, né? Saulo entendia que fazer essas coisas era agradar a Deus, não diferente de muitos desses muçulmanos buscam agradar a Alá. Muitos desses budistas, muitos desses hindus, como na Índia, como no Nepal, países que estão ali o Laos, né, países que estão na lista de perseguição, Mauritânia, o Myanmar, Vietnã, são países budistas que matam cristãos, né, e eles acreditam que eles estão fazendo bem. Assim também era Paulo. E Jesus, mais uma vez, eu volto a falar o texto de João 16, ele falou que haverá uma hora que as pessoas acreditarão estar fazendo um serviço para Deus, quando matar, quando perseguir, quando prender, quando expulsar das sinagogas. E não era diferente o que Paulo entendia. Paulo entendia isso. Paulo pensava assim, né? E nós precisamos entender que há uma religiosidade, uma espiritualidade
implícita em todo ser humano. E todo ser humano tem uma necessidade. Todos nós somos espírito, alma e corpo. Ainda que as pessoas valorizem mais o corpo, querem ficar fortes, busquem saúde do corpo. Outros buscam psicólogos, filósofos, querem fortalecer o seu intelecto, os mindset, os coaches e tal. As pessoas às vezes esquecem que há uma necessidade, uma demanda espiritual também, né? E todas as pessoas buscam adorar a Deus. E aí há uma necessidade da igreja se manifestar e continuar avançando, porque há uma expectativa de toda criatura pela manifestação dos filhos de Deus, porque a criatura está buscando adorar a Deus. E se nós não apresentarmos o único e verdadeiro Deus, o Deus de Israel, que deu seu Filho para morrer na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, se nós não apresentarmos a verdade, o caminho, a vida, que é o próprio Cristo Jesus, as pessoas entrarão por caminhos de espiritualidade falsos, mentirosos, e assim, muitas das vezes, impregnados pelas mentiras de Satanás, muitas das vezes lutarão para poder defender esses falsos ideais e suas falsas religiões, e acabarão, por certo, também na sua apologética, muitas das vezes se levantando contra os cristãos. Então nós vamos ver que existe uma grande perseguição. Existe uma perseguição contra os pentecostais hoje no Brasil, né? Existe uma perseguição, muitas estão se levantando profetas da internet que estão dando mau testemunho. Sim, estão se levantando certos reformadores, vamos dizer assim, que estão desvalorizando os dons do Espírito, estão desvalorizando a vida espiritual, falando que aquilo era só para a igreja primitiva, e não é. As pessoas não vivem as experiências, elas não podem falar daquilo que elas não vivem. Nós vivemos cheios do Espírito, nós cremos que o Espírito Santo de Deus está atuando por intermédio da igreja, dando dons aos homens conforme o que é útil, né, concedendo dons aos homens e manifestando assim o poder de Deus na terra. Nós temos visto isso, mas o Senhor, Ele é aquele que tem, né, a cada dia trabalhado em nossas vidas e nos ajudado a vencer também essas perseguições. Isso não era diferente na igreja primitiva, como não era diferente na época de Paulo, não era diferente nem na época de Pedro. Pedro estava pregando, Pedro estava ali operando milagres, aquele homem que estava na Porta Formosa foi curado, e quando chamaram Pedro para se apresentar, falaram para que ele não viesse mais a pregar, chamando, disseram-lhe absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar o que temos visto e ouvido. Então que assim nós venhamos a prosseguir falando daquilo que temos visto e ouvido. A perseguição vai acontecer, mas nós não podemos parar diante dela. A perseguição, ela acontece de diversas formas. Em Atos 22:5 vai dizer: como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciãos, e recebendo deles cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer manietados de Jerusalém aqueles que estavam ali, a fim de que fossem castigados. O objetivo de Paulo era castigar, o objetivo de Paulo era açoitar, o objetivo de Paulo era conduzir ao sofrimento, à dor, à angústia, para que aqueles homens, como ele mesmo disse, viessem a blasfemar do seu Cristo e a negar ao seu Deus, né, o que ele mesmo lá na frente, depois de convertido, vai estimular as pessoas a não fazerem. Porque já ouvistes como foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira persegui a igreja de Deus e assolava o perseguidor. Jesus falou com o profeta o quanto ele seria perseguido. Pode ficar tranquilo, é um vaso na minha mão, deixa que eu vou dizer para ele o quanto ele vai sofrer. Claro, plantou, há de colher, foi perseguido, descido num cesto, recebeu não sei quantas vezes 39 chibatadas, 40 chibatadas menos uma, foi açoitado, apedrejado, sofreu naufrágio, padeceu fome, nudez, milhares de dificuldades, mas ainda assim avançava. Segundo alguns, era frágil, de fisionomia débil, né, baixinho talvez, gordinho talvez,
talvez, careca talvez, com a fala fraca, mas era alguém corajoso, valente, grande diante de Deus. Em meio às perseguições, ele avançava, Paulo prosseguia avançando, prosseguia falando. Ele sabia de onde Deus havia o tirado, né? Mesmo em meio a muitas violências, a igreja também avançava, né? Muitos sofreram agressões físicas, psicológicas, muitos sofreram agressões doutrinárias. Ei, eu não sei que tipo de perseguição você está sofrendo. Às vezes é uma perseguição dentro da sua família. Na nossa congregação, eu conheci uma moça que a própria mãe dela não queria deixar ela ir para a igreja, preferia que a jovenzinha viesse aí para balada com ela. É um tipo de perseguição. Tem gente que sofre perseguição dentro do ministério, não dá oportunidade. Deixa eu te contar um negócio. A palavra perseguição, um de seus significados está lá quando o diabo geralmente promove essa perseguição, tentando impedir a pessoa. Quando ele sabe que ele não vai conseguir impedir, ele tenta empurrar a pessoa antes do tempo para a pessoa viver aquilo que ela já sabe que Deus vai conduzir ela a viver, e aí a pessoa sendo empurrada antes do tempo, ela tropeça nas próprias pernas e vem a cair e a morrer. É um tipo de perseguição também. Cuidado para que você não ultrapasse o tempo, o propósito, não venha fugir das etapas, né? Para que assim você não caia também numa certa perseguição. Então, consagrando assim, ó, o camarada se converte ontem, mal tá com cheiro de maconha ainda impregnado nele, cheiro de cachaça, os vizinhos tudo sabem que foi anteontem que estava batendo na mulher, mas amanhã já é pastor. O Brasil tem mais pastores do que o mundo inteiro junto, e isso aí acaba que vira um peso pra gente, né? Acaba que é uma forma de perseguição que as próprias pessoas, pelas más escolhas, promovem e chamam para elas. São muitos lugares que ainda há perseguição. No Chile estão queimando igrejas já há quase um ano, volta e meia, queimam igrejas católicas, queimam igrejas evangélicas. Na Índia isso sempre acontece. Hoje mesmo um jovenzinho veio a falecer, um jovem que foi completamente queimado o seu corpo com ácido porque fazia cultos domésticos em seu lar. A igreja da China, ela avança nos cultos do lar, nos cultos subterrâneos que acontecem escondidos. Ela está crescendo porque um tem chamado o outro, e as pessoas sedentas de vida, sedentas de Deus, têm agregado e o Senhor tem acrescentado. A conclusão diz: se a igreja fosse uma mera organização humana, já teria acabado, mas é uma instituição divina, um organismo vivo, edificado pelo próprio Cristo, e por isso a igreja subsiste ao longo dos séculos, mesmo em meio à perseguição, e continuará a subsistir até a vinda gloriosa de Jesus. A igreja é de Jesus, a igreja é de Deus, e o Senhor tem nos ajudado. Que Deus te ajude a vencer as perseguições, que você se importe com a igreja perseguida, que você ore pelos países que a igreja está sofrendo perseguição nesses países, pelos países que não pode haver igreja, que você ore pela lista dos países mais perseguidos. Sim, que você esteja orando pelos missionários, que você se proponha a participar da grande comissão da obra evangelística e de evangelização mundial, a obra missionária. Que Deus em Cristo te abençoe e te use poderosamente na sua escola bíblica, lá na sua igreja local. Que Deus te abençoe a tua casa e a tudo aquilo que envolve a tua vida. Que Ele te encha do seu espírito para testemunhar do amor de Deus expresso em Cristo Jesus. Se gostou, deixa um curtir, um glória a Deus nos comentários, compartilhe com outros para que possam ser edificados pela palavra de Deus, e se permitir o Senhor, semana que vem a gente está de volta. Tenha um bom final de semana.